Bem-vindos ao nosso tradicional ciclo de palestras do INSER para a comunidade. Essas palestras ocorrem anualmente no aniversário do INSER. Este ano, em função da pandemia pelo Covid-19, nós tivemos que mudar o formato dessas palestras. Assim, vocês terão as palestras gravadas nos nossos canais de comunicação. E vocês poderão assistir uma, duas, várias vezes, sozinhos, acompanhados por amigos ou familiares. Solicitamos a vocês que nos deem um retorno sobre o que acharam dessas palestras. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com vocês. Agora, desejo a vocês uma boa palestra. Olá, estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o confinamento e sobre as dificuldades enfrentadas especialmente pelos pacientes com demência e os seus familiares para lidar neste período de tantas mudanças na rotina, na nossa vida como um todo. Durante a minha apresentação aqui hoje, eu vou falar na primeira parte mais sobre a prevenção, que são alguns aspectos importantes, apesar da gente estar vendo muito na televisão as lembranças em relação à higiene. Tem algumas abordagens mais específicas para um paciente com dificuldades cognitivas nesse período. E é muito importante também que a gente fale sobre os aspectos inerentes ao confinamento, que vão desde alterações da rotina, alterações do comportamento, do sono e também nas mudanças do cuidador. Porque frequentemente as famílias agora estão mais sobrecarregadas, pois tiveram que dispensar cuidadores, pois algum familiar teve que assumir de uma forma mais importante esse cuidado do paciente. E é importante a gente tentar conversar também sobre como a gente pode minimizar os efeitos de sobrecarga do cuidador nesse período. Vamos começar falando sobre prevenção. Todos sabemos de que a prevenção do coronavírus passa pela nossa higiene, pelo uso de máscara, pela higiene adequada das mãos. E um paciente com doença de Alzheimer ou outras alterações cognitivas, ele pode esquecer que tem que lavar as mãos. E mesmo fazendo, ele pode não fazer da forma adequada, usando sabonete e fazendo uma higiene adequada. Então é muito importante que o cuidador, o familiar, supervisione essa atividade de uma forma bem presente. Claro que o paciente deve evitar convívio com outras pessoas, mas caso tenha algum tipo de exposição, é muito importante que o paciente use a máscara de uma forma adequada, pois isso minimiza também o risco de contágio. Por vezes o paciente pode não lembrar por que ele está tendo que usar aquilo tudo, mas é muito importante que a gente reitere e coloque isso de uma forma clara para o paciente, que isso são coisas fundamentais para esse período que todos vivemos. Bom, falando mais especificamente sobre as mudanças em relação ao isolamento, ao confinamento, pois boa parte dos pacientes com distúrbios cognitivos, como doença de Alzheimer, doença de Lewy, demência vascular, são pessoas idosas e fazem parte do grupo de risco. Então essas pessoas estão tendo que ficar mais em casa, estão mais isoladas, com redução do contato social, uma mudança importante da sua vida. Muito importante que dentro dessas restrições impostas pelo coronavírus e pelo confinamento, a gente tente explicar para o paciente de uma forma muito clara que isso é algo necessário, que está acontecendo em todo o mundo e que é algo que todos estão fazendo e é fundamental para que nós passemos por isso de uma forma mais tranquila. Importante evitar muitas notícias, evitar de manter a televisão ligada num canal o dia todo falando das notícias, pois o paciente pode ficar um pouco confuso e não entender que talvez aquela imagem que a gente está vendo na televisão está se passando em outra cidade ou mesmo em outro país. Então, sempre que a gente conversar com o paciente, deve-se conversar com ele de uma forma tranquila, com um tom de voz sereno, e mesmo que nós estejamos angustiados, nervosos, o que é normal neste período, tentar não transparecer isso para o paciente, pois isso pode deixar ele mais agitado, mais angustiado, pois não compreende integralmente tudo o que está se passando. Muito importante também a gente utilizar a tecnologia neste período, pois as videochamadas são uma excelente forma da gente manter o contato, seja com um familiar, com um neto, com um filho, até com uma comadre. Então, apresentar essa tecnologia para o paciente e ver se ele se adapta e se gosta. Claro que algumas pessoas preferem uma chamada telefônica, sem vídeo,
mas eu acho que a videochamada é uma boa forma da gente também conversar com a pessoa e saber que o contato visual está ocorrendo de uma forma de trazer maior proximidade para o paciente. Vamos falar agora um pouquinho sobre a rotina. Obviamente, um confinamento muda toda a rotina de uma família, a gente passa a ficar mais tempo em casa. E um paciente com uma alteração cognitiva, ele pode sofrer mais nesse período. Então, acho que a primeira coisa, a gente deve ser lembrada nisso, é que deve se respeitar os horários. A gente deve ter horário para acordar, horário para fazer as refeições, horário para dormir. Isso num paciente com demência é ainda mais importante. Então, tentar manter uma rotina previamente estabelecida, incluir nessa rotina também atividades de lazer, como, por exemplo, ouvir músicas, assistir algum filme. As músicas são excelentes porque, às vezes, vai buscar alguma música mais antiga, que remete à juventude, que remete a alguma passagem da vida. Isso acaba sendo muito bom, às vezes, para o paciente também pensar em outras coisas e tem um efeito positivo até da parte cognitiva. O mesmo vale para filmes. Às vezes, procurar algum filme de época, algum filme com o ator ou alguma temática que o paciente gosta, isso é excelente também como um lazer e como uma atividade para realmente fazer o tempo passar. Acho super importante que a gente também reitere que essa questão das notícias pode ser vista, deve-se escolher 1, 2 telejornais para se atualizar do que está acontecendo, mas eu reitero, isso pode ser muito ansiogênico e não é recomendado que os pacientes recebam uma carga muito grande de informações neste período. Outra dica que eu dou para os familiares neste período é tentar incluir os pacientes nas atividades que estão ocorrendo na casa, as atividades domésticas mesmo. Claro que o paciente pode ter algum tipo de dificuldade motora ou cognitiva e a gente não quer expor ele a nenhum tipo de risco. Mas esse paciente pode, por exemplo, ajudar a pendurar uma roupa no varal, pode ajudar a colocar mesa ou a retirar a mesa, coisas básicas, mas que também fazem esse paciente se sentir útil nesse ambiente familiar e também acaba organizando mais a rotina. Dentro do possível, deve ser mantidas as atividades físicas. Claro que a gente sabe que no Brasil a gente tem uma realidade muito heterogênea. E se a pessoa vive numa casa com pátio, é mais fácil isso, para fazer uma caminhada ou algum tipo de atividade. Mas se não, pode-se buscar até mesmo na internet alguns vídeos, algumas orientações de educadores físicos e fisioterapeutas sobre como a gente pode manter a atividade física em casa neste período. É muito importante, isso também auxilia muito na rotina dos pacientes e tem um efeito positivo também na cognição desses pacientes. Por fim, nesta parte, eu gostaria de comentar também que é importante adaptar a casa. A casa, às vezes, ela não está preparada para um convívio mais importante, um convívio mais intenso com um paciente com uma alteração cognitiva. Então, atenção, por exemplo, com um tapete em que pode prender o pé, ou uma mesa de centro que possa fazer com que ele tropece, porque isso é importante para a gente evitar outros eventos indesejados neste período, como uma queda, por exemplo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o comportamento. Tem sido muito frequente alterações comportamentais associadas com o confinamento. Todos nós sofremos muito com essas mudanças, mas um paciente com uma alteração cognitiva, como doença de Alzheimer, isso pode acontecer de uma forma mais importante. Dicas importantes, então, para minimizar esses efeitos. Identificar potenciais gatilhos que podem estressar o paciente e deixar ele ou ela mais angustiados, mais agitados. Isso pode ser uma notícia na televisão, pode ser algum programa específico, pode ser, de repente, o contato com alguma pessoa que, de repente, se expressa de uma forma mais incisiva ou falando mais alto e o paciente não entende claramente isso. Então, procurar identificar fatores que possam desencadear essas reações e evitar dentro do possível. Um exemplo, olha, minha mãe sempre ao final da tarde ela se desorganiza, ela fica mais confusa quando está assistindo televisão. Então, nesse momento, a gente vai evitar de ver televisão. Nós vamos conversar sobre um outro assunto, nós vamos procurar outra atividade e nós vamos mudar o foco naquele momento. Importante também que alterações no ciclo sono e vigília tenham ocorrido de forma bastante comum neste período. Então, para minimizar isso, é importante que no período de dia a casa esteja clara. Abram as janelas, deixem a luz entrar, porque isso faz com que a gente entenda que o dia foi feito para a gente funcionar, para a gente manter nossas atividades. E já à noite, quando a gente vai se preparando para se recolher, se preparando para deitar, é importante minimizar o estímulo, que pode ser tanto sonoro, de música, de som, de televisão, de iluminação, para ir preparando então o paciente para a noite e dormir mais tranquilo. Durante o dia, é importante evitar sonecas. Se a pessoa gosta de dormir uma siesta, é algo bom,
mas essa siesta não pode ser muito longa. Vamos tentar manter até 30 minutos de siesta, pois se isso durar muito tempo, como algumas horas, isso pode prejudicar o sono à noite. Porque chegando de noite, o paciente não vai ter sono e de repente vai começar toda uma alteração desse ciclo sono-vigília. Mais especificamente agora, eu vou conversar direto com o cuidador, porque eu sei que esse tem sido um período muito difícil para os cuidadores e para as famílias, pois todos tivemos que nos adaptar. E a gente cuidar de nós mesmos já não é uma coisa fácil, e cuidar de uma outra pessoa em tempo integral pode ser extremamente difícil. Muitas famílias tiveram que dispensar cuidadores, funcionários e mesmo o auxílio de outros familiares, e acabaram tendo que eleger um cuidador principal. Isso frequentemente traz uma sobrecarga muito grande, e é natural o cuidador principal se sentir sobrecarregado, angustiado e ansioso. Isso está acontecendo, acontece com todo mundo, é uma reação normal. O que é importante para a gente tentar minimizar isso? Conversar a respeito disso, conversar a respeito dos sentimentos, conversar com outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. É importante se manter informado, sempre buscando canais oficiais, orientações específicas, especializadas, sobre como a gente pode minimizar os efeitos inerentes a esse período que estamos vivendo. Muito importante também que neste período a pessoa busque, nessa troca de ideias, contato com outros familiares, de outras pessoas que estão passando por uma situação semelhante. Pois dessa forma, às vezes trocando algum tipo de experiência, surge alguma estratégia para minimizar os efeitos deste período. Então, é natural que o cuidador se sinta mais sobrecarregado, mas a gente deve tentar aliviar ele. E para os outros familiares, tentem também, de alguma forma, auxiliar no que for possível. Seja ir ao mercado, seja ir à farmácia, seja providenciar outras coisas para tentar reduzir a sobrecarga desse cuidador, que é tão importante para os cuidados integrais de um paciente com alterações cognitivas. Esse é um período difícil que todos estamos passando, mas eu tenho certeza que, unidos e seguindo todas as recomendações, nós vamos passar por isso e certamente a gente vai voltar a um convívio bom e as pessoas então com alterações cognitivas também vão retomar sua vida e isso vai ter sido só um percalço que a gente vai passar como sociedade e vai dar tudo certo.